Juntar os seus primeiros 1 milhão de Satoshi mudará a sua vida para sempre, tá? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Cauã, mais conhecido como Nômade Libertário. E bom, hoje, tá? Vamos estar falando sobre como juntar 1 milhão de Satoshi, tá? Ou qualquer quantia que seja, mudará a sua vida para sempre, beleza? Para sempre, tá? E bom, rapaziada, quando você começa estudando Bitcoin, quando você entra no Bitcoin, quando você entra no mundo Bitcoiner, você começa a ver as coisas, você começa a estudar, você começa a ver os vídeos, você começa a mudar o seu pensamento. Parece que abre uma gama de assuntos como se você tivesse liberado uma nova fase de um jogo. Irmão, você fica surpreso, você estuda, você fica, caralho, você fica obcecado querendo estudar todos os dias, ver vídeo todas as horas. Depois você começa a querer ver sobre potencial. Se você colocar um dinheiro hoje, quanto que você vai ter de rendimento daqui 3 anos, rendimento que eu falo de valorização. Você começa começa a estudar com aquela euforia. Bom, seja bem-vindo, você está na bolha iniciante do Bitcoin, tá? E assim vai passando os tempos para aqueles que permanecem, que continuam estudando, permanece lá estudando no som e vai se aperfeiçoando, começa a mudar o seu estilo de vida, começa a mudar o seu pensamento perante ao Bitcoin, começa a ver que Bitcoin não é só uma moeda, começa a ver que Bitcoin não é só investimento, tá? Começa a ver o Bitcoin de outras maneiras e aí sim começa a acumular, para de movimentar ativos, começa a fazer sua autocustódia, começa a estudar autocustódia, começa a entender o que é seeds, o que é passphrase, tá? Começa a entender sobre carteiras e principalmente entende que você não precisa comprar uma carteira de 1.000, de 1.500 reais, não, que uma carteira feita no pendrive ou até mesmo no celular, que nunca foi conectado à internet, um celular formatado, que nunca foi conectado à internet, pode ser muito mais, pode ser não, é muito mais seguro do que uma hard wallet, seja ela Trezor, Ledger, essas hard wallet de empresa aí, tá? Que você tem que colocar o seu endereço para receber isso, tá? Imagine isso, você está comprando uma carteira que você vai armazenar Bitcoin e na hora de comprar você tem que colocar o seu endereço de recebimento, então a empresa vai ter o seu endereço, tá? Vai saber onde você mora, aonde foi entregue essa carteira, quem recebeu, tá? Então ela tem, querendo ou não, informações suas, tá? Então essas carteiras também são furadas, já deixando bem claro, tá? E aí você começa a entrar na gama, você começa a entender, você começa a estudar, pum, beleza, você começa a acumular os seus satoshizinhos, compra 100 mil satoshis aqui, 50 mil satoshis ali, 200 mil, beleza. Começa a acumular, você começa a querer economizar, querer poupar cada vez mais, para o quê? Para comprar mais bitcoins, e isso é natural, beleza? Você aí, perante esse caminho, você continua estudando, você pega ler livros, você compra cursos, tá? Porque diga-se de passagem, tem muitos cursos muito bons, porque o curso é isso, você não está jogando seu dinheiro fora, você acelera o seu conhecimento em Bitcoin, o que talvez demoraria, tipo, meses para você entender, você entende em semanas vendo o curso, porque um curso nada mais é uma pessoa que demorou anos, tá, estudando tal ativo, mastigando, deixando tudo mais compacto possível e transformando isso em conteúdo, em vídeos que em semanas você assiste e aí você captura o mesmo conhecimento dessa pessoa, o mesmo não, mas você captura basicamente quase o mesmo conhecimento dessa pessoa que demorou anos, tá, para entender, você captura em semanas, tá? Então você paga por isso, então não é um dinheiro em vão, tem cursos muito bons hoje na internet, tá, que te ensinam de verdade, que te agregam valor realmente e que você vai aprender. Tendo acesso a esses cursos, você vai antecipar, você vai começar a captar as informações mais direito, vai entender o que é Bitcoin, tá? O que é BIP, segurança, carteiras, tá? Rodar o seu próprio Node, essas coisas. Você entendendo essas coisas, você vai querer acumular mais, tá? Esse é basicamente o ciclo. Você quer acumular mais, estuda, acumula mais. Economiza, acumula mais. Aumenta a renda, acumula mais. Aumenta a renda, economiza, acumula mais. E basicamente fica esse ciclo, tá? E quando você começa a bater as marcas, você bate o primeiro, 1 milhão de satoshis. Pum, você bateu, você fala, caralho, eu já estou com 0,001 Bitcoin. Caralho, 1 milhão de Satoshi, tá? Não é mais pensar em casas decimais, tipo de 0,001. Não é. É você pensar que você tem 1 milhão de Satoshis. É pensar em Satoshis, que é a fração mínima do Bitcoin, tá? É como se fosse os centavos, tá? Entendeu? R$ 1 tem 100 centavos, um Bitcoin tem 100 milhões de Satoshi. Então você começa a pensar em Satoshi. Isso vai mudar a sua vida, tá? Vai mudar o seu modo de pensar. Porque você para de querer ter um Bitcoin inteiro. Porque na realidade, a realidade de muitos não é ter acesso a um Bitcoin inteiro. Porque de fato, é um preço muito alto. Não é qualquer pessoa hoje que tem 600 mil reais para comprar um Bitcoin, tá? Não é qualquer um. Muito pelo contrário, é uma classe muito, muito específica da sociedade, principalmente no Brasil, tá? Então, você começa a pensar em Satoshi, que é o que? São as frações do Bitcoin que nós, tá,
Pobres conseguimos comprar, conseguimos adquirir, conseguimos acumular. Você bateu o primeiro 1 milhão de Satoshi, beleza? Você vai ver aquilo lá, cara, você já vai querer partir para o segundo 1 milhão de Satoshi. E aí você continua o mesmo ciclo. Estuda, trabalha, economiza, poupa. Estuda, trabalha, economiza, poupa. E assim vai. Bateu os 2 milhões de Satoshi, beleza, você fica mais fascinado ainda. Você vai querer mais. Vai partir para os 3 milhões, 4, 5 e assim seja. Ou seja, quando você bate o seu primeiro 1 milhão de Satoshi, 1 milhão de Satoshi, é o que eu falo por experiência, tá? Quando você bate o seu primeiro 1 milhão de Satoshi, cara, sua vida muda. Entendeu? Você vai querer ter mais e mais e mais. Aí a próxima meta é você chegar naquele 0,1 Bitcoin, que é 10 milhões de Satoshi, que é o que todo mundo fala que é o que você precisa para ficar rico ou para mudar de vida nos próximos anos, nas próximas décadas, tá? E aí você começa a querer poupar, você começa a querer trabalhar, você estuda mais, você se dedica, você empenha para o quê? Para comprar mais bitcoins, para acumular mais bitcoins. E isso é muito bom, por quê? Porque você está cada vez mais querendo acumular mais, você está cada vez mais tirando o seu dinheiro do sistema fiat, do sistema estatal brasileiro e colocando em algo descentralizado, em algo que os políticos, que o Banco Central e que nenhuma economia consegue imprimir mais, tá? Tudo hoje fica mais barato perante ao Bitcoin. Carro de luxos, relógios de luxos, casas de luxo fica sempre mais barato perante ao Bitcoin. Porque casas podem ser feitas, casas mais modernas, casas mais bonitas, casas mais luxuosas, tá? Carros podem ser feitos, carros mais luxuosos, carros mais ricos, com mais tecnologia, tá? Com mais rapidez, beleza? Relógio podem ser feitos mais, tá? Podem ser feitos relógios melhores, mais bonitos, tá? Mais caros e etc. O Bitcoin não pode, tá? O Bitcoin tem um supply máximo, beleza? O Bitcoin é 21 milhões de unidades inteiras, tá? O Bitcoin nunca vai existir mais que isso. Não tem como você modificar, tá? Você não tem poder, beleza? Por quê? Porque você não é ninguém na rede, tá? Você é só mais um que deve acumular, faz sua autocustódia e foda-se. Você não tem o poder de controlar a rede. Você não tem o poder de determinar que deve sim existir mais bitcoins perante algo. Não, cara. É 21 milhões e só. Então tudo que temos hoje no mundo sempre ficará mais barato perante ao Bitcoin. O ouro sempre valerá menos perante ao Bitcoin. O Bitcoin sempre valerá mais que o ouro, tá? Por isso que nos próximos anos, nas próximas décadas, o Bitcoin vai se tornar mais caro no valor de mercado que o ouro, tá? Por quê? Porque Bitcoin é supply máximo. Nunca haverá mais que 21 milhões de unidades de Bitcoin. Ouro não tem uma oferta limitada, porque não se sabe quanto de ouro tem na Terra. Tá? Não se sabe se tem mais, se tem menos. No espaço tem ouro, em meteoros tem ouro, na galáxia tem ouro, na galáxia não tem Bitcoin, em outro mundo não tem Bitcoin, tá? Em meteoro não tem Bitcoin, beleza? Bitcoin nada mais é do que um conjunto de regras que foi implementada a regra de não haver mais de 21 milhões de unidades de Bitcoin inteiro, tá? Causando o que? Uma descentralização, beleza? Então, uma escassez, tá? E economia é escassez, tá? Então, a partir do momento que você bate 1 milhão de Satoshi, você quer ir pro segundo, você quer ir pro terceiro, você quer ir pro quarto, você quer chegar nos 10 milhões de Satoshi. Fazendo isso. Bom, voltando, rapaziada, fui atrapalhado aí, mas tá suave. Então, a partir do momento que você alcança a marca de 1 milhão de Satoshi, você vai querer ir pro segundo, você vai querer ir pro terceiro, você vai querer poupar mais. E isso, a longo prazo, vai ser muito benéfico. Tá? Por quê? Porque cada dia que passa, cada dia que você compra 1 Satoshi, 10 Satoshi, 100 Satoshi, 1000 Satoshi, não importa. Cada dia que você compra mais Satoshi, você está acumulando mais de algo que nunca haverá mais que 21 milhões. Você está cada vez mais aumentando a sua chance e a sua possibilidade de ter uma certa... de fazer parte de uma certa porcentagem da população que será elite. Entendeu? Então todo momento que você compra mais Satoshi, você está comprando uns Satoshis que outra pessoa poderia estar comprando, tá? Então você que entendeu, você estudou, você aceitou, você entendeu, você faz a sua parte, você constrói o seu pé de mesa. E a pessoa que ignorou, que quis ser crítica, que quis hatear, quis falar merda, infelizmente está ficando por fora. No final, você vai ser o quê? No final, vai ser as pessoas vendendo Bitcoin a $1 milhão, vai ser pessoas falando, ah, tá caro de comprar agora. E é isso, tá ligado? Cada um vai comprar Bitcoin no preço que merece, tá? Hoje, muitos podem me tratar como louco. Ah, você é louco, que não sei o que. Ah, você tá birobado, você tá louco, sai desse quarto, vai ver o mundo. Rapaziada, beleza, cada um tem uma forma de pensar, não critico, tudo certo, tudo bem, não importa, tá? Não interfere na minha vida a sua opinião. É só mais um, beleza. Só que no final, daqui 10, 20, 30 anos, quando esse canal estiver no ar, quando você aí, vamos supor, quando você em 2040 estiver vendo esse vídeo de um jovem de 18 anos
que sacrificou toda a sua adolescência aí para trabalhar, para acumular riqueza, para montar um canal e para nesse canal expor o que ele fazia da vida dele, e uma dessas coisas era estudar Bitcoin, a partir do momento que você vê esse vídeo lá na frente, você vai entender o quão burro você foi. Entendeu? E não sou eu que tô falando, não vai ser o tempo que vai dizer. Eu não vou apontar o dedo e falar que você é burro por você recusar o Bitcoin, por você não querer estudar. Cara, o problema é seu, tá? Quem vai se fuder é você. Na minha vida é indiferente, na minha vida eu faço meu pé de mesa, eu estudo, eu trabalho, eu poupo e é isso. Se você não faz isso, eu não tô nem aí, tá ligado? Porque no futuro quem vai se fuder é você. Você que vai comprar Bitcoin a $1 milhão. Você vai estar comprando Bitcoin a $10 milhões enquanto eu vou estar vendendo. Tá? Vendendo em um outro país, tranquilamente usufruindo dos satoshizinhos que eu acumulei no presente. E aí quando tiver $10 milhões, vou estar lá vendendo para comprar uma ilha, para comprar um iate e viver minha vida em paz, longe do Brasil, do cozil, tranquilo, tá? Longe de país, de pessoas socialistas, de esquerdistas imundo, longe dessas merda, tá? Vivendo a minha vida tranquilo, com a minha família, e isso não será sorte, não será nada do tipo. Eu só estudei, eu só trabalhei, eu só gravei conteúdo pra internet, enquanto todo mundo achava que eu era louco, enquanto todo mundo achava que eu era idiota, eu fiz a minha parte, eu fiz o meu pé de meia, entendeu? E é isso, rapaziada, tá ligado? A partir do momento que você bate o seu primeiro 1 milhão de satoshi, você quer bater o segundo, você quer bater o terceiro, você quer bater o quarto. E assim vai por diante. E isso começa a sua construção, a sua autocustódia, o seu gerenciamento de milhões de satoshi, que no futuro pode, cara, ficar tranquilo que você vai prosperar muito, tá? Por quê? Porque o Bitcoin, cara, todo dia fica mais claro, só não aceita quem quer, cara. Bitcoin é inevitável, tá? A sociedade coa por liberdade, a sociedade perde por descentralização, perde por soberania. E, cara, a única coisa que temos hoje, tá? Que traz o conceito de propriedade privada é o Bitcoin. Que se você quiser, cara, você não abre a ninguém, ninguém tem acesso a 1 centavo da sua riqueza. E se você recusar também, cara, infelizmente você sofrerá as consequências. Você terá sua vida aí difícil, porque você recusar Bitcoin vai ser como você não querer usar o fogo, tá? Vai ser como você querer usar o fogo, você vai sobreviver, só que você vai quebrar a cabeça, você vai se fuder, tá? Por quê? Porque você tá recusando uma tecnologia que adianta a sua vida, te coloca à frente e te beneficia em diversas coisas. Mas é uma escolha sua, tá? Cada um decide o que faz a sua vida, cada um, ao acordar, ao amanhecer, ao abrir os olhos, faz a sua escolha. Entre ser livre ou ser escravo, entre acumular ou gastar. E é isso. Se você quiser fazer parte aí da elite global aí lá na frente, estude Bitcoin, tá? Lembrando, rapaziada, esse vídeo não é dica de investimento, sempre deixando bem claro, não estou falando que você deve comprar Bitcoin ou que você deve fazer algo do tipo. Aqui eu só estou mostrando o meu ponto de vista, o que eu acho e as minhas opiniões na internet e principalmente nesse canal, tá? Se você gostou, deixa o like no vídeo, tamo junto.